Pessoal, boa noite. Primeiramente, eu agradeço ao convite feito pelo Nando e espero nessa noite contribuir para a formação de um novo pensamento por parte de cada um de vocês. Eu publiquei esse livro em 2014 e ele foi lançado na Bienal de São Paulo. Gostaria que vocês dessem uma olhada na capa dele. Chama-se A Verdade que Liberta. O que vocês estão enxergando nessa capa? Algema, dois caminhos, né? Isso tudo nos leva a imaginar o que o livro tem a nos dizer. Então a gente já faz uma leitura do livro antes mesmo de nós abrirmos o livro. E hoje eu sou professor na rede municipal de ensino, dou aula para crianças de 7 a 11 anos, também sou professor universitário, e existem 3 autores que os professores estudam muito. Um deles é chamado Paulo Freire, o outro é Vygotsky, e tem um chamado Bakhtin. Os 3 dizem coisas muito interessantes. O Paulo Freire, ele diz que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Nós lemos o mundo antes de lermos a palavra. Sabe quando você sente aquele cheiro de bife fritando dentro da sua casa, aquele bife acebolado, está na hora da janta, o pessoal vai ficar com fome, né? Quando você sente esse cheiro desse bife, você sabe o que vai ser servido no jantar ou no almoço na sua casa, então você está fazendo uma leitura daquilo que vai ser servido no almoço ou no jantar. Esse é um tipo de leitura. O Vygotsky, ele diz que o nosso pensamento é construído a partir da interação com o outro. E o Bakhtin, ele diz a mesma coisa que os outros dois já disseram. Ele diz que o nosso pensamento, a nossa fala, é construída a partir da fala do outro. Ou seja, os 3 autores falam basicamente a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu trouxe uma imagem para mostrar para vocês. Essa imagem dessas 2 crianças. Elas estão em uma favela. E ao lado ali dos barracos ali na favela tem um córrego. E a gente pode ter uma noção do tipo de leitura de mundo que essas crianças fazem ali naquele momento. Qual que é a leitura de vida que elas estão adquirindo? Eu cresci em uma favela muito parecida com essa. Aos 6 anos de idade, eu morava num local muito parecido com este. Essa foto eu tirei da internet, não era o local onde eu cresci, porém era muito semelhante a esse. E a leitura de mundo que eu fazia era aquela leitura que estava ao meu redor, era aquela cultura que estava ao meu redor. Eu, aos 6 anos de idade, eu fui levado para morar com um casal de tios, porque os meus pais saíram pelo mundo e me deixaram para ser cuidado, para ser criado por esses tios. A leitura que eu faço do meu tio é de um homem semelhante àquele com a garrafa na mão. O meu tio era alcoólatra, ele era violento, era agressivo. E eu me recordo que todos os dias, quando dava em torno de 5 horas da tarde, eu ouvia o barulho do portão se abrindo. E ali eu fazia uma leitura. A leitura que eu fazia é que o meu tio estava chegando. E eu sabia o que estava por vir. Quando o meu tio ele chegava, ele entrava em casa e eu me encolhia no canto da sala. E eu era uma criança de 7, 8 anos de idade. E a leitura que eu fazia era que o meu tio ia chegar, ia olhar para mim e ia dizer que eu não valia nada. Ele dizia com muita frequência: você não vale o que você come. Eu cresci ouvindo essa frase. E de certa forma eu assimilei tudo isso porque, como os autores que eu citei dizem, o nosso pensamento é construído a partir da fala do outro. Então eu assimilei muito do que o meu tio dizia para mim, que eu não valia o que eu comia, que eu não prestava, que eu não valia nada. Enfim, eu gosto de deixar bem claro que nada justifica os meus erros, porém, apesar de nada justificar, muito explica. Nada justifica tudo que eu fiz, mas muita coisa explica. Ali eu cresci, naquele ambiente, com meu tio violento,
agredindo minha tia infeliz ao lado do meu tio, também me agredindo fisicamente. Eu ia para a escola com hematomas por todo o meu corpo. E assim eu cresci. Aos 13 anos de idade, eu confrontei o meu tio pela primeira vez e o meu tio me mandou para fora de casa. Eu me recordo da primeira noite que eu passei na rua. Eu procurava um lugar para dormir e encontrei ali em frente a um boteco na favela, uma mesa de bilhar onde eu deitei e comecei a cochilar naquela mesa de bilhar. Acontece que eu acordei pela madrugada com 2 homens discutindo, e um destes homens estava armado e ameaçando o outro. Aquele que estava sendo ameaçado correu na minha direção. Aquele homem armado começou a atirar na direção do homem que corria para onde eu estava. Automaticamente ele atirava também para cima de mim. E eu tive que correr, me esconder. E essa foi a primeira lembrança que eu tive nas ruas. Com o tempo eu fui morar com a minha avó. E eu me recordo da primeira vez que eu fiz uso de cocaína. Aos 16 anos eu cheirei cocaína pela primeira vez. Eu trabalhava já de office boy em uma empresa. E eu tinha em mim um sentimento de rejeição. Eu queria ser aceito por um grupo e de repente eu encontrei um grupo de usuários de droga, um grupo de adolescentes e jovens que pareciam ser o maior barato. E eu queria fazer parte daquele grupo. E uma das pessoas daquele grupo perguntou para mim se eu gostaria de cheirar cocaína com eles, se eu tinha R$20 para emprestar, e assim eles comprarem um papel de cocaína, e eu falei que gostaria. Na verdade, eles perguntaram se eu já cheirava e eu menti. Eu falei que eu cheirava porque eu queria fazer parte daquele grupo. Havia em mim um sentimento de rejeição muito grande. E aí eu comecei a fazer uso de cocaína, automaticamente comecei a fazer uso de crack, de maconha, de todas as drogas que na época eu podia encontrar. Consequentemente, fui preso aos 16 anos e fui cumprir medidas socioeducativas na antiga FEBEM. E eu me recordo que foi na antiga FEBEM que eu li o meu primeiro livro. Eu estava de castigo por ter feito alguma coisa de errado na unidade básica, naquela unidade da FEBEM. E enquanto eu estava de castigo, a única coisa que tinha para eu fazer era ler esse livro. Era um livro do Paulo Coelho. Eu li esse livro e pela primeira vez na vida eu havia lido um livro completo. Saí da FEBEM depois de 8 meses, durante uma rebelião. Depois de 8 meses eu estava nas ruas novamente, roubando, fazendo uso de drogas novamente. Fui preso novamente aos 18 e também aos 18 eu fui baleado pela primeira vez, onde durante uma tentativa de assalto, uma das vítimas era um policial e ele reagiu e acertou um tiro nas minhas costas. Aos 18 anos eu também fui preso e cumpri 5 anos de pena. Durante esse tempo de internação, de prisão, eu me recordo que não houve nenhum trabalho de reeducação, de tentativa de melhorar a minha vida, de me tornar uma pessoa mais humana. Pelo contrário, o caráter da prisão era apenas punitivo, queriam apenas punir. E eu cumpri todo esse tempo de prisão, 5 anos, e eu saí sem mudar nada na minha vida. Eu ainda era um criminoso e estava nas ruas, e nas ruas roubando, traficando, vendendo drogas. Eu conheci uma pessoa que, por algum motivo, essa pessoa ela começou a olhar para mim como um sujeito de direitos e ela começou a me ajudar. Eu não entendia nada daquilo, por que aquela pessoa estava me ajudando, mas ela estava ali me ajudando e sabendo que eu roubava, que eu usava drogas, que eu fazia tudo de errado, e ela estava me ajudando. E toda vez que eu cometia um crime, que eu fazia algo de errado e via aquela pessoa me ajudando, eu começava a me sentir envergonhado com aquilo. E eu ia e roubava, fumava, cheirava.
E aquela pessoa parecia me ajudando porque depois de 5 anos cumprindo pena, eu nunca havia estudado, eu nunca havia trabalhado e eu não tinha nenhuma expectativa de um futuro melhor para mim. A única solução que eu enxergava era continuar envolvido em meio à lama que eu estava, à criminalidade. E aquela pessoa, apesar de tudo que eu fazia, continuava me ajudando e aquilo foi me incomodando. Eu estava comentando com a Liliane, sobre aquele livro do Victor Hugo, Os Miseráveis. O personagem do livro Os Miseráveis, ele passou por uma situação muito parecida com a minha. Ele roubou um bispo e o bispo ajudou ele. E ao invés do bispo acusar ele, o bispo amou a vida dele. E essa pessoa que me amava me deixava constrangido. E toda vez que eu fazia algo de errado e essa pessoa me amava, eu ficava cada vez mais constrangido. E eu tinha vergonha, comecei a sentir vergonha daquilo que eu estava fazendo. Eu lembro da última vez que eu cometi um ato desonesto. Eu comprei um celular roubado, paguei R$20 nesse celular. E a minha intenção era vender ele por 100. E eu tinha uma situação de miséria dentro da minha casa, e esse homem, ele apareceu e me ajudou e me amou ali. E eu olhei para aquilo e falei, como que eu posso ser tão sem vergonha, como que eu posso ser tão pilantra, tendo alguém me amando desse jeito e continuando fazendo tudo de errado. Então naquele momento eu me quebrantei, eu chorei e me arrependi de verdade. Eu procurei o dono do celular e devolvi aquele celular para o seu dono. E foi a última vez que eu cometi um ato desonesto. Eu consegui um subemprego, depois de tudo que eu havia feito, para entregar panfleto no Farol. E ali eu comecei a trabalhar. Pela primeira vez na vida eu estava trabalhando de verdade. E eu entregava panfleto no Farol, e eu olhava as pessoas ao meu redor passando de carro, e eu ali todo lascado entregando panfleto no Farol, e ficava pensando, o que essas pessoas fazem para ter uma vida melhor do que a minha? Por que elas vivem melhor do que eu? E eu estou aqui nessa situação, eu trabalho o dia inteiro e eu ganho R$20 no final da tarde. É tudo que eu ganho no final da tarde, R$20, que não pagava nem sequer o meu almoço e a minha janta. E assim eu continuei entregando o panfleto, e teve um momento que eu olhei ao meu redor e eu falei assim, essas pessoas, a maioria delas tem uma educação muito melhor do que a minha, elas têm um nível de escolaridade muito maior do que o meu. Então eu comecei a estudar, eu entrei num supletivo e fiz ali o meu ensino fundamental. Eu havia parado de estudar no 6º ano, e eu comecei a estudar e comecei a tentar mudar de vida. Porém, eu às vezes levo essa palestra para dentro de algum presídio, levo essa minha fala para dentro de algum presídio ou para algum outro lugar. E eu costumo dar o exemplo de uma árvore que você planta. E às vezes você planta uma árvore, essa árvore ela não é boa, ela não é a árvore que produz o fruto que você gostaria de comer. Porém, ela cresceu, você passou todo um tempo ali cuidando dela, e você começa a comer o fruto dela e é ruim. E quando você planta uma árvore nova, e essa árvore começa a crescer, você continua comendo da árvore antiga, a árvore que produz aquele fruto ruim, e a árvore nova você está aqui cuidando e ela não dá frutos, ela não cresce logo, ela demora para crescer, e você continua comendo aquele fruto ruim, e a maioria das pessoas desiste de cuidar da árvore nova e permanece comendo do fruto ruim pelo resto da vida. Porém, quando você persiste, quando você continua cuidando da árvore nova, essa árvore cresce e ela começa a dar os seus frutos e você começa a comer um fruto novo. E foi exatamente o que aconteceu comigo. E eu levo 6 passos quando eu visito presídios ou casa de recuperação ou até mesmo escolas. Eu enumerei 6 passos que eu considero que foram importantes para que eu tivesse uma mudança de vida. E o primeiro que eu acredito que é muito importante é que a gente se inspire nos vencedores. Que a gente olhe para as pessoas ao nosso redor e que a gente escolha aquela pessoa com quem a gente quer se parecer. Aquela pessoa que venha contribuir para a construção de um novo pensamento, um pensamento que nos ajude a crescer.
Então esse é um passo que eu considero muito importante. O segundo passo é saber que ninguém consegue nada sozinho, você depende do outro o tempo inteiro. Às vezes, saiu uma notícia no jornal sobre a minha vida e ficou ali meio sem explicar que de fato eu não consegui tudo aquilo sozinho. Tudo que aconteceu na minha vida eu não consegui sozinho. Porque, na verdade, eu dependi de muitas pessoas apareceram para me ajudar. Essa questão de que a pessoa consegue mudar simplesmente por força de vontade não existe. Ninguém muda porque tem força de vontade. Não é simplesmente questão de vontade. Então a gente precisa um do outro. E o terceiro passo, seja útil. A maneira que eu encontrei de ser útil foi desenvolvendo projetos de leitura. Isso aqui é um livrinho escrito pelas crianças que eu trabalho. Chama-se 4 Amigos e 4 Destinos. Elas escreveram esse livrinho. Na verdade, é um projeto de produção literária. Todos os anos, os meus alunos escrevem algum tipo de livrinho, como este aqui. São 6 livrinhos escritos por crianças até o momento. Além da produção literária, eu crio bibliotecas também na região de Presidente Prudente. Até o momento foram 11 pontos de leitura criados em Presidente Prudente e região. E eu criei também o que eu chamo de geladeiroteca, que é essa geladeira que vocês estão vendo. Eu pinto, grafito essa geladeira e levo ela para uma escola, para uma ONG. E hoje nós temos 8 geladeiras já distribuídas em escolas e ONGs. Eu também realizo um concurso que eu chamo do maior leitor de Presidente Prudente. Esse ano, na verdade, eu dei o nome do Rei da Leitura. Então, o aluno que mais livros lê na rede municipal de ensino, ele vai ser coroado como Rei da Leitura e vai ganhar também alguns prêmios que eu consegui com parceiros. Eu revitalizo escolas. Hoje eu já não atuo mais dentro da sala de aula como professor na rede municipal. A Secretaria de Educação me tirou para fora da sala de aula e hoje eu atuo apenas como realizador de projetos. Eu atuo apenas com projetos. Eu realizo também um evento chamado Piquenique Literário. É um evento literário que eu convido autores, que eu convido pessoas para trabalhar e fazer um auê ao redor do livro. Então essa é a maneira que eu encontrei de ser útil. O quarto passo que eu considero importante para quando eu levo para alguém que está numa casa de recuperação: escolha bem os seus amigos, porque o amigo daquele cara que está numa casa de recuperação geralmente é um fator de risco para ele. E eu acho que para nós também é muito importante escolher muito bem os nossos amigos. Eu acho que esse é o objetivo do evento de hoje, você fazer novos amigos. Quinto passo, seja honesto. Eu me recordo que quando eu tomei a decisão de mudar de vida, eu entrei em um banco para fazer alguma coisa no banco e eu achei uma nota de R$50. Eu peguei aquela nota e eu levei para dentro do banco e entreguei para o gerente. Em casa eu ouvi muitas críticas pelo que eu fiz. Você devolveu R$50, você perdeu R$50. Porém, eu havia recebido o convite para dar aula em uma instituição à noite. Eu dei uma aula que foi muito boa. E eu havia combinado de receber R$150 e recebi 200. O sexto e último passo, que eu considero muito importante, é não ficar no meio do caminho. Eu me lembro que na minha primeira graduação, hoje eu sou graduado em Pedagogia e também em Artes Visuais. Mas na minha primeira graduação, eu me lembro que eu todos os dias pensava em desistir. Todos os dias eu saía do meu trabalho, eu entregava panfleto o dia inteiro, e quando eu terminava de entregar panfleto, eu ia para a faculdade e pensava: eu vou desistir, eu não vou continuar na faculdade. E eu ia. No dia seguinte acontecia a mesma coisa, eu ficava pensando: eu vou desistir, eu não vou até o fim. Eu vou desistir, mas eu ia. E foi assim durante 3 anos e meio. Todos os dias eu ia para a faculdade e pensava: eu vou desistir, eu vou desistir, eu vou desistir. Mas eu ia, e eu não fiquei no meio do caminho. Então eu acho que é muito importante que a gente não fique no meio do caminho, quando a gente começa a fazer alguma coisa, que a gente vá até o fim e veja qual é o resultado disso. E eu trouxe um versículo bíblico para compartilhar com vocês, que está em Gálatas
capítulo 6, versículo 9, que eu acho que é bem relevante, que diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Está em Gálatas 6, 9. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar com vocês esta noite, que a gente não se canse de fazer o bem e que no tempo próprio cada um de nós vai colher aquilo que está plantando. Obrigado.